Leci Souza fazendo uma gravação aqui. Para quem gosta desse tema, né? Então, para quem curte esse tema literário, falando de poesia, né? É que estou fazendo esse vídeo aqui usando Google Vídeo, né? Vamos fazer uso aqui também desse sistema, né? Olha só, eu estou com o link do TheGuardian.com, The Guardian, hiper, mega, max, famoso The Guardian. É um dos jornais mais consistentes, né, mais respeitados no mundo ocidental, né, lá na Europa, enfim, em diversos lugares. O The Guardian já tem uma história para contar, né? Mas veja, eu peguei o modo traduzido aqui de Charlotte Higgins. Charlotte Higgins, que escreveu a opinião dela sobre poesia, tá? Sobre poesia, e ela está falando sobre o surpreendente momento que Odisseia está vivendo. É o filme do Christopher Nolan, causou um rebu na literatura, no meio literário também, né? Voltando, despertando o interesse novamente pela literatura passadista, passadista, né? E olha só, começa assim: não se trata apenas do efeito Odisseia. A poesia está em plena expansão porque é a única linguagem para estes tempos de violência e caos. Nossa, será? Vocês concordam aí? Quem está assistindo aqui esse vídeo concorda com a Charlotte? A poesia é a única linguagem para esses tempos de violência e caos, né, que é simplesmente promovido pelos próprios seres humanos, né? Não existe uma violência por ela mesma, existe uma violência promovida, né, por fatores, interesses tipicamente humanos, não é verdade? Agora, o caos ele pode ser das duas partes, né? Os fenômenos da natureza e a ação humana degradante, de baixa vibração, né? Que tem essa questão de do ser humano promover a baixa vibração, não vibrar nos níveis elevados e necessários para que a gente tenha equilíbrio mental e paz social, independente da má vontade de partidos políticos que não querem, não aceitam a ideia de poder existir uma paz, né, um momento de tranquilidade para os povos. Então, são problemas de poder, ganância de poder. Vamos lá. Desde a epopeia de Homero até os conflitos na Ucrânia e em Gaza, podemos ver como a poesia preenche a lacuna quando as formas comuns de escrita ou fala não são suficientes. Gostei. Bora lá. E aqui nós temos uma foto, né, uma foto aqui, Matt Damon como Odisseu em A Odisseia, e a fotografia de Melinda Sue Gordon, da Universal Pictures. As maiores vendas de poesia, desde que os registros começaram, são esperadas para este ano. Os filmes, é claro, as vendas de exemplares impressos da Odisseia no Reino Unido aumentaram 1.400%.
nas 4 semanas até 25 de julho. Então, olha só, 1.400% exemplares impressos, né, no mundo dominado por papers, PDFs, né, EPUBs, né? Então, olha só, 1.400% livro impresso. E nos Estados Unidos da América, as vendas da Odisseia no acumulado do ano já subiram 76%. Então, o que um filme não faz para promover um texto, né, um livro, um épico, na qual a história é baseada, no qual a história é baseada, né? Então, vamos lá. Christopher Nolan está fazendo milagres, verdadeiros milagres com Homero, independentemente dos problemas que se possa ter com o filme. E Emily Wilson, que fez a tradução mais popular recentemente, tem alguns, excluindo o fator Odisseia, porém a poesia ainda se sai excepcionalmente bem, impulsionada por escritores cujo trabalho é frequentemente depreciado, como instapoesia, como Lucas Jones. Seu estilo de versificação oferece aforismos inspiradores e imediatos, em vez do jogo denso e alusivo com a linguagem que recompensaria a leitura repetida ou da musicalidade límpida e performática, repetindo aqui, performática, que impulsiona uma epopeia homérica bem traduzida. Mesmo assim, os poetas do Instagram buscam algo que não pode ser expresso pela fala cotidiana, certo? E os leitores respondem a isso, né? Os números de vendas são uma métrica imprecisa e insubstancial. Não nos dizem como alguém se sente ao ler um bom poema, o que ele expande para essa pessoa, que memórias traz, que conexões com outros tempos e lugares. E é exatamente nisso que a gente que aprecia a literatura aposta. A gente aposta nisso, de alguma maneira. Apostar talvez não seja a melhor palavra. Falar em apostas hoje em dia, né, é até um negócio meio depreciativo, né, de certa forma. Que arrepios de alienação ele oferece, que momento, frequentemente, de perplexidade. A poesia pode ser desconcertante, pode ser recusar a se revelar completamente ao leitor. Melhor, creio eu, mergulhar nas sensações que um poema cria do que se preocupar com ele como um quebra-cabeça. Por sua natureza, a poesia expressa o que não pode ser dito em prosa. Ela pode ser resistente, você pode se enroscar nela. A poesia é necessária em uma emergência, quando as formas comuns de escrever ou falar não conseguem captar o momento, o sentimento ou o pensamento. E eu acrescentaria de uma forma prosaica e linear. Não sei se seria um bom complemento, antes do ponto da autora do texto, né? O que a poesia não é, no entanto, é periférica à vida humana, né? Se você pensar que a poesia ela é algo no entorno, nas bordas, né?
Não, ela é central também. Ela não é, ela é as duas coisas. A poesia pode ser periferia, pode ser, como é que a gente fala, gente? Como é que suburbial a palavra? A poesia ela pode ser suburbial, ela pode ser Times Square, também, né? Central, miolo, né? Pode ser miolo, né? A poesia é miolau, vamos usar essa palavra aqui, né? É miolau também, né? O que aprendi ao fazer reportagens na Ucrânia é que quando a catástrofe paira sobre nossas cabeças, em vez de se aproximar à distância, a poesia parece mais e não menos vital. Ó, mais e não menos, hein? A leitura de poesia mais arrebatadora a que já assisti foi em Kharkiv, cidade na linha de frente a apenas 30 quilômetros da fronteira com a Rússia, quando uma poetisa descreveu como rabiscava poemas na parede de sua cela na prisão russa e os membros da plateia, em silêncio, repetiam os versos decorados do escritor Serhi Zadan, enquanto ele os declamava. A correspondente estrangeira Lindsay Hilson, que cobriu guerras e crises humanitárias durante décadas, compreende isso há muito tempo. E é por isso que I Brought the War with Me, ou Eu Trouxe a Guerra Comigo, sua antologia de obras de poetas de diferentes épocas e lugares, acompanhada de suas reportagens, é um verdadeiro tesouro. A poesia que emerge de Gaza e de poetas palestinos espalhados pelo mundo, figuras como a jovem escritora Raya Mohammed. Olha, as citações que ela está fazendo aqui, ó. Vamos procurar aí, ó. Raya Mohammed, ou o poeta palestino-americano Fadi Judá, ou Yudá, não sei como pronuncia, em conjunto, oferece o documento mais impactante de vidas vividas em meio ao cataclismo. Essa poesia é composta com uma urgência, vivacidade e concisão que nenhuma outra forma de arte consegue alcançar. Então, cabe nessa forma de expressão o que o diferencial que a poesia é para o ser humano. Fica difícil de nominarmos a importância da poesia para a trágica e glamurosa turnê humana nesse planeta. Geração by geração, ou generation by generation, né? A importância que a poesia tem, principalmente para quem está acostumado a ler nesse planeta, né? É verdade, como disse a poetisa ucraniana Alina Kruk, em 2022, que nenhuma metáfora funciona contra um homem com uma metralhadora. Nenhuma poesia pode te salvar de um tanque. É verdade, como informou sua compatriota, a escritora ucraniana Katerina Yakovlenko, que a poesia criada mais obviamente pela guerra é assêmica, feia e inscrita na própria terra. Ruínas e casas abandonadas, florestas devastadas, terras queimadas e estradas abertas por tanques e veículos blindados de transporte de tropas começaram a se assemelhar a letras e frases não escritas, certo?
E aqui é a foto de Cerise Adam, lendo o livro de estreia de Yula Paevska, codinome Taira, ou Taira, em um festival de poesia em Kharkiv, no ano passado. Ambos servem na Brigada de Cartia, a fotografia de Julia Kochetova, do The Guardian. É um microfone Bluetooth, né? E, no entanto, com notável rapidez, e apesar de sua incapacidade de desviar balas ou de manter seus escritores e leitores fisicamente seguros, a poesia começou a ser escrita na Ucrânia logo após a invasão em grande escala. A poesia era a forma que melhor conseguia lidar com o colapso do significado provocado pelo choque da violência, a sensação de que o tempo havia perdido sua importância, o futuro arrancado. Poemas podiam ser escritos com relativa rapidez, com recursos limitados e até mesmo em lugares inóspitos. O abrigo, a trincheira. Parece que quanto mais restrição, quanto maiores as restrições e uma certa incerteza de sobrevivência, mais emergente a poesia se torna, né? Quando nós humanos nos encontramos em situações limítrofes, quando tudo parece que vai eclodir, não no melhor sentido, né? Aí a poesia aparece borbulhante, ela vem e visita os cérebros humanos e torna esses humanos mais expressivos de si mesmos, né? Da sua tragédia ou da sua perspectiva mínima de futuro. A romancista Victoria Amelina, que mais tarde foi morta por uma bomba russa que atingiu o restaurante onde jantava, parou de escrever romances que exigem tempo para serem escritos e contém o tempo como ingrediente e começou a escrever poesia. Parte de sua poesia negava seu próprio status como poesia, como se fossem apenas os fragmentos de linguagens atingidos por estilhaços. Um poema, não poesia, olha só, olha o título aí, não poesia, traduzido por William Blaker. William, William Blaker. Ah, contém os versos. Mas a realidade da guerra devora a pontuação, a estrutura da trama, a estrutura. Bem, e assim termina o texto de Charlotte Higgins, certo? E eu gostaria que vocês dissessem, você que está assistindo ou está vendo esse vídeo até agora, vocês concordam que a poesia está remoçando, ela está regurgitando novidades, assim, ela está se sobressaindo diante desses momentos tão dramáticos da humanidade, esses momentos tão absurdos também, até certo ponto absurdos, né, da humanidade, como se não tivesse existido outros momentos absurdos. Talvez esse seja um momento absurdo muito mais midiático da humanidade, né? Houveram outros momentos assim que não foram tão midiáticos e ninguém estava assistindo, né? A peste negra, por exemplo, não tinha ninguém, não tinha nenhuma câmerazinha mostrando o que estava rolando na peste negra, né? Então imagine o que rolou naqueles tempos, né? Dos horrores que esse planeta viveu no drama existencial humano, né?
Então, o que vocês acham aí do texto dela? Vocês acham que Ulisses, o filme do Christopher Nolan, realmente tá com essa bola? Tá fazendo, tá provocando nos cérebros assim, um retorno à poesia, uma necessidade de novas criações, ou de revisitar clássicos poéticos? O que vocês acham dessa questão aí? Se tiver a sua opinião, comente, né, abaixo aqui desse vídeo e continuemos nesse barco, ok? Um abraço, tudo de bom para vocês.